Olá, crianças! Bom dia! Todo mundo animado, acordado já, domingo de manhã? E a prof tá aí, né? Gravando videoaula para vocês, aprendendo um programinha novo para gravar essa videoaula e também exibir os slides. Então, hoje, nessa nossa videoaula, nós vamos falar sobre prosa, poema e soneto. É o conteúdo relacionado à atividade desta semana que finaliza o mês de abril, tá? Então, nós vamos ver o que é prosa, poema e soneto e depois a prof vai explicar a atividade. Então, prosa é o nome que se dá à forma de um texto, quando ele é escrito em parágrafos, em linha reta, livre e direto. São os textos que vocês estão acostumados a ver no dia a dia, nos jornais, nos livros, nas revistas, nos folhetos. Então, são textos informativos escritos a fim de comunicar algo, informar algo a alguém. Isso se chama de prosa, tá? Já poema e poesia é um pouquinho diferente, tá? O poema é o formato da poesia. Aqui, numa analogia, nós podemos dizer que o poema é a roupa que a poesia veste para se apresentar. E a poesia em si é aquilo que ela transmite, é a emoção, o sentimento, né? É a parte imaterial daquele texto. E os poemas têm elementos importantes, né, dentro dele que fazem com que ele se destaque, que são os elementos sonoros, como a métrica, o ritmo e a rima. Tá? Aqui a prof trouxe um poema da Clarice Lispector, que vocês podem ler com calma depois, para começar a entender essa sonoridade contida na poesia. Aqui nós temos outro, ó, do Gonçalves Dias, A Canção do Exílio, um poema bem conhecido também. Esse vejo que ele já está distribuído em versos e estrofes, e é o que nós vamos conversar agora. Ó. O que é uma estrofe? O que é um verso? O verso ele corresponde a uma frase do nosso poema, e o estrofe é composto por um conjunto de versos. Então, várias frases juntas formam uma estrofe do nosso poema. Tá? E a métrica é o tamanho que essas frases têm, que esses versos têm. É o número de sílabas poéticas. Não é a separação silábica normal da língua portuguesa. A separação silábica se dá a partir da sonoridade daquele verso dentro da estrofe. Geralmente, eles são compostos de 10 sílabas poéticas cada verso que compõe uma estrofe. A rima é a sonoridade entre as palavras. É quando um som combina com outro, tá? Então, é um dos elementos que dá uma leveza ao poema, ao verso, quando você ouve, né? Torna ele agradável ao nosso ouvido quando a gente ouve que ele está rimando, né? Ele não é obrigatório, tá? Mas ele é essencial para que uma poesia se torne agradável de se ouvir, até de se recitar, né? Quando a gente vai pegar uma poesia, quando ela é rimada, ela fica mais bonita. Música tem poesia? Tem. Música tem rima? Tem. Às vezes aquelas músicas sem rima a gente esquece sem graça, né? Que não combinou. Por isso que é importante, não é obrigatório, mas é essencial que um poema ele tenha rima, né? Para dar essa sonoridade agradável aos nossos ouvidos, né? E as rimas, elas são classificadas quanto à disposição dentro das estrofes. Quando a primeira rima com a segunda, ou com a terceira, ou quando a segunda rima com a quarta, e assim por diante. Não é o que interessa para nós aqui, né? Então, vamos adiante. Chegamos no soneto, tá? O soneto é uma forma específica de poesia, obrigatoriamente, para que possamos chamar de soneto, que vejam aqui no final, ó. Soneto é um pequeno som, vem do italiano. Então, para que eu possa chamar de soneto, ele tem que ter obrigatoriamente 2 quartetos e 2 tercetos. Já falamos isso nas aulas anteriores, né, presenciais. Então, o que é um quarteto? É uma estrofe composta de 4 versos. Então, os 2 primeiros, obrigatoriamente, têm que ser quartetos e os 2 seguintes
tercetos, 2 estrofes compostas por 3 versos. Vejam aqui, ó. Nós temos aqui do Luís Vaz de Camões, né? Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Esse é o primeiro quarteto. E aí temos o segundo. Vejam a rima aqui, ó. Ver com doer e sente com tente. A primeira com a quarta, a segunda com a terceira. Então, nós temos 2 quartetos e aí depois vem os tercetos, 2 estrofes compostas por 3 versos cada. Bom, a partir dessa explicação, tá? Vocês farão o estudo daquilo que está na sala do Classroom, tá? A prof deseja que vocês realizem realmente esse estudo com dedicação e que vocês estejam bem. A prof está com saudade, espero que vocês também estejam. E nós vamos ver agora aqui, ó, como é que isso vai estar disposto aqui no Classroom. Vai estar aqui esse material que a prof apresentou agora, mais um texto aqui falando sobre soneto, explicando soneto, a videoaula que vocês estão assistindo, e a partir do estudo desse material, vocês vão pesquisar um soneto que agrade a vocês na internet ou em livros que vocês tenham em casa, ou ainda vocês vão produzir o próprio soneto ou poesia, tá? E aí vocês vão recitar para mim esse soneto. Vão gravar um pequeno vídeo enquanto vocês recitam e vão postar aqui na sala de aula do Classroom para que a prof possa avaliar. Então, essa vai ser a atividade da última semana de abril, tá? Que corresponde a 27 a 30 de abril, que nós temos 2 horas aula. Certo, galera? Qualquer dúvida, a prof está à disposição, me chamem, me procurem. Não fiquem com dúvidas de nada, realizem a atividade e postem na sala de aula. Beijo grande no coração de cada um de vocês.